Alô Brasil, alô mundo! Estou aqui novamente com o projeto J. Ferreira na Rede. E aí, tudo bem? Pois é, já estava com saudade. Nós estamos aqui diariamente procurando levar até vocês os fatos que acontecem aqui. Bom, enfim, a gente está brincando de trocar figurinhas, tá bom? A gente mostra um pouco daquilo que temos e vocês nos mandam de volta também coisas interessantes. E eu estou me sentindo muito à vontade com esse programa. Muito obrigado a você pela gentileza. A gente começa sempre com uma entrevista, não é? Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com um aquarista. Você sabe o que é um aquarista? É? Pois exatamente isso, não é? Uma pessoa que cuida de aquários. Está me aguardando aqui, nós vamos conversar com ele, Carlos Aprígio, aquarista. Tem muitas coisas interessantes para ele contar para a gente. E aí, Carlos, tudo bom? Como é que vai, amigo? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Deixa eu me sentar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre aquário. Eu tenho uma curiosidade enorme de saber. Esse cidadão aqui, ele começou a gostar de aquários ainda criança. De lá para cá, ele foi se especializando, né? Gostou da brincadeira. Hoje ele se vê sem condições de fugir dessa rotina. Porque o povo começou a entender e compreender o trabalho dele e aí já o procura no dia a dia. Principalmente crianças, não é verdade? Exatamente como ele começou. Agora, ele se tornou uma pessoa especializada em aquários marinhos, né? Ou como você queira, de água salgada. Me diga uma coisa, fazer um aquário, uma coisinha, aquela caixinha de vidro, etc., é uma coisa. Trabalhar com recipientes maiores ou espaços suficiente para acomodar peixes, aquele negócio todo, adornar tudo aquilo dentro daquela caixa, ou hipercaixa, ou um caixão enorme, né? Dá muito trabalho? Não dá muito trabalho não. Dá muito trabalho, pelo incrível que pareça. A gente pensa que quanto menor o aquário, mais fácil de manter, né, Jota? Mas quanto menor o aquário, mais difícil de se manter. Epa, quanto menor o aquário... mais difícil de se manter. Isso me faz lembrar uma peripécia que eu fiz com a minha neta, né? Eu estava na cidade, ali na rua Floriano Peixoto. Sim, sim. Não é verdade? Você sabe, ali perto do antigo cinema moderno, tem aquela praça, etc. E tinha um pessoal vendendo uns saquinhos, né? Plásticos com água e uns peixinhos, né? E vendendo também o recipiente de plástico, aquele negócio todo, para poder montar um aquáriozinho em casa. E eu fui e comprei. Mas terminou em nada, porque os bichinhos morreram antes do tempo. Tá entendendo como é que é? Por isso dá um trabalho danado, né? Dá. Tem que entender um pouco a respeito disso, que não é só a gente ter um aquário, jogar água dentro e colocar os peixes. Tem toda uma fisiologia por trás a respeito de como se manter isso. A gente tem que levar em consideração que a gente tirou o animal do seu habitat natural e a gente tem que dar essas condições do habitat natural. Hoje, depois de muito tempo, eu poder acompanhar a evolução, a gente hoje em dia é muito fácil manter um aquário. Muito fácil, tanto salgado como doce, muito fácil mesmo. Agora, tem que procurar pessoas que realmente são dedicadas a isso. Já essa questão que o senhor falou que comprou lá e não deu certo, é justamente por isso. Lá eles estão procurando vender e não querem passar as informações necessárias a respeito disso. Se você conversar com um aquarista, ele tem muito o que dizer. Por exemplo, primeiro você tem que gostar de peixes, né? E tudo que envolve o universo aquático. Você já deve ter se deparado, por exemplo, com o termo aquarismo, não é? Aquarismo. É atividade, na verdade. Atividade que também é conhecida como aquariofilia. Isso. Uau! Existem várias nomenclaturas para essa nossa atividade. Tá? Então é muito você pensa, você vai passando num lugar onde vende aquários, aquele negócio de peixinhos. Rapaz, que manda viver vendendo esse negocinho aí. Onde é que ele vai pegar esses peixes? Como é que você consegue? Peixes de água doce, peixes de água salgada, como é que é?
Peixe de água doce, aqui dentro do nosso Recife, região metropolitana, a gente tem muitos criadores. Peixe de água salgada é muito limitado mesmo, até porque poucos peixes são conseguidos tirar em cativeiro. A maioria é tudo importado. Sei. Filipinas, Grande Barreira de Corais, lá da Austrália, vem por ali. Agora o mundo marinho também é muito mais bonito. Bom, né? Até porque essa aquariofilia consiste em criar peixes, plantas e organismos aquáticos em geral, Exatamente. em aquários ou tanques para fins ornamentais ou então de estudo. Exatamente. É mesmo? Tanto para o nosso lado do hobby, como também para estudar o nosso oceano. Agora, aqui diz o seguinte, que quem adota o aquarismo, né, como hobby, garante que os benefícios incluem bem-estar e sensação de relaxamento e harmonia, além do natural efeito estético que um belo aquário de vidro provoca em meio à decoração. O que é? As pessoas se sentem bem. Eu chego numa residência, por exemplo, num ambiente onde tem um aquário bonito, então eu relaxo. Exatamente. É Isso mesmo. agrega. Além de você ter um quadro natural vivo dentro da sua casa, ele tem uma função terapêutica. Não existe coisa melhor não. Depois de um dia de trabalho cansativo, chegar na frente do seu aquário e dar uma olhada nele. É muito bom, é muito bom. É bom, né? Oxe, não tem coisa melhor. Mas diz que essa prática não é tão simples não, porque envolve uma série de conhecimentos específicos. Isso. E pode até provocar problemas ambientais quando mal executado. Exatamente. Né? Como é que acontece um problema desse? O descarte da água é uma das principais, né? Mas se tomado as devidas precauções, é muito tranquilo. Muito fácil de manter. Agora, vê bem, Carlos, a gente observa que em alguns aquários, meu irmão, eu não sei se ele ainda tem, mas tinha um aquário desse em casa. Ele colocava, tem um equipamentozinho movido por bateria, aquele negócio todo, que provoca... Para oxigenar a água. Exato, para oxigenar a água, né? Aquele negócio todo. Isso é absolutamente necessário. Hoje a gente já tem vários outros tipos muito mais modernos do que esse, onde a gente consegue realmente filtrar, não oxigenar apenas a água, mas a gente consegue ter uma filtragem para dar boas condições a esse peixe. Então aquele peixe que antigamente a gente tinha uma estimativa de vida de 2, 3 anos, hoje a gente consegue fazer ele viver muito mais. O que a gente está querendo esclarecer aqui é que simplesmente fazer um aquário não, carece de algumas providências para evitar problemas ambientais, porque se a coisa não foi mal executada, com certeza isso vai ocorrer. Agora, eu gostaria de saber de você, Carlos, o tempo de vida dos peixinhos, né? Peixinhos de água doce, peixinhos de água salgada, eles reproduzem, como é que é? Sim, os peixes de água doce, a grande maioria a gente consegue reproduzir, a grande maioria deve viver lá em média de 10 a 12 anos. Tá? Já os peixes de água salgada a gente reproduz muito pouco. Muito pouco. A maioria é tudo importado, mas ele tem uma média de vida muito alta. Eu tenho um amigo que já tem palhaço que a gente consegue reproduzir ele, e ele conseguiu esse casal de palhaço adulto e ele já tem há mais de 20 anos, esse casal reproduzindo. Ou seja, tem uma vida muito grande de água salgada. A média de vida dele é muito grande. Agora, veja bem, a questão da reprodução, vocês têm que observar se o peixe é fêmea ou macho, tudo isso é mesmo. Existe quase todos de água doce, eles são divididos assim, macho e fêmea. Já no meio marinho, eu acho que por ser muito grande o oceano, existe peixe que ele consegue modificar a sua sexualidade. Os peixes que a gente mais conhece, os palhaços mesmo, eles fazem isso. É uma espécie hermafrodita? Hermafrodita. Macho e fêmea? Macho e fêmea, ele começa todos machos, todos nascem macho, e eles vão brigar entre eles, e aquele que conseguir vencer vai ser a fêmea. Porra, peraí. É incrível, né? É vivendo e aprendendo. E você sabe de tudo isso, não é verdade? É. Agora, vamos lá. Observar as dicas do Carlos. Como é que você deve proceder para começar a sua atividade de aquariofilia? Isso é muito importante. Quer dizer, digamos o seguinte, o nosso Germano, que é um apaixonado por peixinhos, aquele negócio todo, que é o produtor, ele está querendo iniciar, tá certo? Ele é um quer praticar o aquarismo iniciante.
Qual seria o peixe ideal? Um dos peixes muito bem difundido e muito fácil de se manter é o peixe beta. 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 Essa eu já ouvi falar, é água doce? É? Água doce, peixe brigão, gosta de brigar. Briga, né? Briga. E é um dos peixes mais fáceis. Eles se matam entre si? Se deixar, sim. Se deixar eles juntos, eles se matam. Mas como é que a gente pode ser um aquário? Eles estão lá, naquele ambiente ali, vai para lá, vai para cá. Quem correr mais. No meio natural, eles têm muitas tocas, muitas locas. E eles são territorialistas, ele toma um lugar dele, ninguém passa por ali, cada um vai ficando no seu devido lugar. Na natureza é assim. Já no aquário a gente tem que ter o cuidado de não colocar eles juntos. Eles matam e devoram? Não, só matam. Não, só matam. Rapaz, né? Nada de colocar uma carpa no seu aquário. O que é carpa? É uma espécie de peixe? É uma espécie de peixe que cresce bastante e a gente vê em alguns aquários, mas não é indicado para ter em aquário. É peixe de lago, porque cresce muito e vive muito. Vive muito. Cresce muito. E vive muito. Fica até um tamanho desproporcional. Muito. Ao 1,20 m, 1,5 m. É mesmo. E vive a média de vida de uma carpa é muito alta, já. Tem carpa de 120 anos. Rapaz. Os aquaristas principiantes precisam de peixes fáceis de cuidar, resistentes e capazes de suportar alguns errinhos básicos, como a regulagem do pH da água. Agora você vai me explicar o que é isso, né? pH da água, a gente vê a água para a gente tudo é água mole. Dentro do aquarismo a gente vai ter água dura e água mole. Por que a água dura? Porque ela tem mais elementos traços do que a água mole. Isso torna a dureza dela mais alta. Ela continua sendo mole para a gente, mas para os peixes eles não conseguem. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de elementos traços dentro dessa água para a gente poder regular o pH. Então a forma mais fácil é regulando o pH. Quais são algumas das espécies mais recomendadas para os novatos, como o germano? O japonês, a gente tem uma variedade de peixe tetras, da família tetras. Tetra. Eu estou vendo aqui na minha ficha aqui, resistentes bastante ativos e geralmente encontrados em água desmineralizada com pH ácido. São pequenos e o mais comum é reconhecido pelo corpo prata, com nadadelhas vermelhas e marcantes. Isso é a família dos tetras. Mas são peixes marinhos? Não, esse é de água doce. Água doce? Água doce. É o caso do arco-íris também? Também. Também. Eles são coloridos, né? Mas é tão bonitinho isso, né? Eu confesso a você que eu fiquei interessado. Vamos montar um lá, né? Vamos montar um bicho desse. Vamos. Eu quero ver como é que a minha neta vai, na verdade. Os meus netos, né? Que eu não só tenho ela não, mas quando chega lá em casa, pronto, o comentário vai ser esse. Vamos fazer o seguinte... Nós vamos rapidinho agora para os nossos patrocinadores, mas daqui a pouco a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta e eu quero aproveitar e lembrar para os amigos que estão nos vendo neste momento que esse assunto é muito importante. Estamos aqui com o Carlos Aprígio, aquarista, cidadão aqui entende de aquário, entende de peixes, como tratá-los, etc. Tá bom?
Presta atenção, vamos continuar com a conversa. A gente estava falando para quem está interessado em iniciar, ter esse aquário em casa, não é verdade? Isso. Agora, é muito caro, não? Depende. Depende. Depende muito. Eu fico muito interessado nesse depende. Nesse depende, né? O aquário marinho, ele requer um gasto inicial mais alto do que o doce. O doce é mais acessível, mas o marinho, ele requer um gasto maior. Aí, se a gente fosse dar valores, a gente vai ter aquários... Pelo amor de Deus, né? A começar de 2, 3 mil até ilimitadamente. Você já foi contratado para fazer um aquário de tamanho considerável? Sim, sim. Em torno de quanto, mais ou menos? A gente montou um aquário para um cliente de 3,21 m. Não montamos maior porque a chapa de vidro não tinha maior. Aí a gente montou de 3,21 m com 2.500 litros e gastou algo em torno de 100 mil reais. Eita! Tudo de corais vivos. 100 mil? 100 mil reais. E esse aquário tá lá direitinho? Tá lá direitinho, tá super bem. Os peixinhos, todos eles Sou consultor lá, a gente sempre tá lá, indo lá. Olha, aqui está falando que para um aquariante, ou melhor, um aquarismo iniciante, é melhor dar preferência a poucos tipos de peixes, não é? Isso. Em maior número. E se o peixe for de cardume, mantenha um cardume. Caso contrário, ele pode ficar doente e morrer. Exatamente. Yeah. A gente está acostumado, os peixes se acostumaram a viver em cardumes. Quando a gente tira ele para colocar um só, ele não consegue se adaptar não. Não. Ele vai ficar doente. Também tem isso. Exatamente. Agora, essa água, ela deve ser trocada periodicamente? Como é que se faz para cuidar de um aquário? Porque tem aquelas plantinhas que são colocadas, mas existem alguns aquários que as plantas são artesanais, não é isso? Tem que ser feita uma manutenção periódica. Se tiver bastante planta, depende muito da fauna que se tem, Jota. Se você tiver uma fauna mais exigente, 15 dias tem que estar fazendo uma manutenção, que essa manutenção consiste em uma troca parcial de 30% da água. Não é desmontar e montar como a gente fazia antigamente, não. Isso acabou, faz bastante tempo. Tá? É só trocar 30% da água, repor uma água nova e está feita a manutenção desse aquário. Agora, se for um aquário que tem muita coisa artesanal, artificial, uma vez por mês é mais do que suficiente. Agora, veja bem, existe a alimentação desses peixes. O mercado já dispõe de ração específica? Sim. O mercado já tem vários tipos de rações. Vários mesmo. Muito mesmo. Impressionante, uma diversidade né? muito grande. Olha, nós temos aqui, também temos peixinhos dourados, que a gente já falou, ou não? Vamos falar agora. De diferentes tamanhos e cores, são resistentes a temperaturas mais baixas. Isso, é o Também japonês. tem isso? Também tem isso. A gente também, além Tem de um controlar... aquário com peixes marinhos de temperatura baixa. E essa água você consegue transformá-la num ambiente parecido com o daquele peixinho? Sim. Ou você teria que usar a água do mar mesmo? A gente tem duas possibilidades no aquário marinho, Jota. A gente pode ter uma água natural, que infelizmente as nossas praias não prestam, a gente vai ter que pedir para algum pescador, alguém que tem barco ir lá mais para fundo para coletar água, ou então a gente simplesmente fazer em casa. A gente filtra a água e a gente já existe dentro do mercado sal específico para isso. É mesmo? Então é muito fácil. Mas o peixinho não sente a diferença, não? Não, esse sal sintético, ele consegue imitar quase que perfeitamente a água do mar. Mas que peixinho besta, né? Mas, agora você fala, peixinhos dourados, não é à toa que esses são os mais populares como primeiros peixinhos de crianças e adultos. Exatamente. Os dourados. Não é? Peixe resistente e muito fácil. Vivi para os belos, rústicos e com um preço em conta. Os mais comuns são o lebiste, molinésia, plate e espada. Exatamente. De água salgada? Esse é de água doce. Água doce? Esse é de água doce. Rapaz. E coridoras? Também. É o chamado peixe-gato da América do Sul. Exatamente. Rapaz, né? Interessante. Olha, aquarismo em água doce, qual é a sua sugestão? Que primeiro se faça um aquário de água doce? Ou praticar o aquarismo de água doce? O melhor é começar pelo água doce por ser mais barato, mais fácil, né? Então, mais fácil. Os erros não acarretam muito custo, né? Agora, tem uma coisa aqui, entre os principais pontos que deverão ser estudados para a criação do aquário, após a definição das espécies que serão
criadas, porque também tem isso, né? Não é qualquer peixe que pode Não. botar ali não, né? Quem tiver sua piaba, que esconda, né? Não vai funcionar. O espaço onde as espécies são criadas, aquário, tanque, etc. pH da água, que a gente já falou, substratos também. O que é substratos? É a parte de baixo. Ah, Aí, se você quiser ter um aquário plantado, com plantas de verdade, a gente tem que ter um substrato fértil. Ah, não, só quero ter peixe e plantas artificiais. Então, uma areiazinha já resolve. já resolve. Já resolve. Filtragem, que deve ser física, química e biológica. O que é isso? Então, quando a gente tem um aquário, a gente tem que saber que essa água precisa ser filtrada. A parte química é onde a gente não vai deixar essa água ficar com aquele cheiro de aquário dentro de casa. E ainda vai deixar a água cristalina. A parte biológica é quando os animais ele começam a fazer as suas necessidades fisiológicas, com que nem todo ser vivo, e quando ele faz, vai acarretar um gás dentro do aquário chamado amônia. E a gente, com a filtragem biológica, a gente consegue controlar isso. Era o que a gente fazia antigamente, montava um aquário, botava o peixe, um dia, 2 dias depois estava morto. A gente, mas rapaz, água limpinha, o bicho morreu. Exatamente por causa disso. Ele não tinha essas bactérias necessárias, essa filtragem biológica. Então ele tem que ter essa filtragem, que deve ser física, química e biológica. Exatamente. Então no caso aí é para poder retirar todos os excrementos dos peixes, daquele negócio todo? Manter uma qualidade de água para eles. Aí também tem temperatura, iluminação e decoração. Temperatura... que aparente ser natural para eles, aquele negócio todo. Olha, isso, aí depois tem o aquário de água doce, quando a pessoa, e o aquário de água salgada. Qual é o mais complicado para se fazer? De água salgada, é um pouco mais complicado. É mais complicado? Um pouco mais complicado, requer um pouco mais de teste. Porque para você imitar um ambiente marinho, na verdade, com a profundidade enorme. Agora, com relação a essa iluminação, porque eu já tive uma informação de que o mar, depois de uma determinada profundidade, ele é escuro. Exatamente. Não tem iluminação. Aquela iluminação que a gente vê no cinema, nas naturais, aquele negócio, é provocado por quê? Por luzes que são levadas por mergulhadores, aquele negócio todo, ou por algum equipamento que vai lá nas profundezas iluminando toda aquela área. É tudo escuro. Tudo escuro. A grande maioria no fundo é escuro. Então os corais e os peixes, eles estão muito mais na parte rasa. Entendeu? Então dentro do aquarismo a gente já tem iluminação que simula bastante o sol. Então 85% da alimentação dos corais, por exemplo, vem da luz. E a gente tem luzes específicas para isso. Tem que ter luzes específicas para isso. Já existe no mercado? Existe. É mesmo? Existe. Rapaz. Agora, o resultado dessa prática de aquarismo com água de água salgada é bastante belo aos olhos, né? Corais, moluscos e peixes coloridos que fazem parte do cenário. Tudo bom. Agora, são peixes que é preciso ter muito cuidado, porque eles passam a devorar também os outros de outras espécies, aquele negócio todo? Tem que ter cuidado com os peixes que se colocam, para que não haja briga entre eles, né? Porque a grande maioria são peixes territorialistas. Ele gosta do espaço dele, não quer que ninguém se meta. Agora, Carlos, deixa eu ver aqui. Como é que você viu que essa seria uma profissão para você? Então, a gente, apaixonado desde criança por esse hobby, e começou as pessoas terem uma certa dificuldade em manter seus aquários, me convidavam para ir lá dar uma consultoria, o que é que poderia fazer. E nisso eu vi uma oportunidade de viver daquilo que eu amo. Então a gente começou a ser pago por isso e as coisas foram indo bem, até um ponto que eu vou me dedicar só a isso aqui e as coisas foram muito bem. Aqueles tanques especiais, onde existem peixes de médio e de grande porte, isso aí você não entrou numa parada dessa ainda? Esse é lago, a gente entra também. A gente entra também. A gente está envolvido em tudo, teve água e peixe, a gente está andando nesses mares. Você já se viu diante de um tubarão do tamanho de Marcelo Carvalheira, assim, bicho grande, não? Só vendo de longe mesmo. De longe? De longe. Mas se uma pessoa quiser, um empresário, um mega empresário, quiser um aquário dentro da casa dele, da propriedade dele, tudo, de alvenaria, aquele negócio todo, para você criar o habitat mais ou menos natural para criar um peixe como o tubarão ou outra espécie perigosa. Conseguimos. E conseguimos manter ele muito bem. Conseguimos. Qual é o tempo de vida de um peixe desse grande?
Depende muito, Jota. O tubarão vive bastante tempo, né? Vive bastante tempo. Muito tempo. A gente vai ficar aí, vai ficar para os nossos netos aí. É mesmo, pai? Vive muito tempo. Se tiver comida para ele, né? Vai tudo bem. Bom, porque se não tiver comida para o tubarão, ele come o dono da casa, né? O negócio é sério, né? Agora, quais são os cuidados que se deve ter para montar um aquário? Eu sempre indico que procure pessoas que realmente entendam do assunto, que realmente amem e respeitem os animais. A gente tem que ter um grande respeito, não é só ganhar dinheiro. É respeitar o que o animal precisa. A gente não é simplesmente colocar uma caixa de vidro, colocar água e jogar os peixes. A gente tem que dar a condição necessária, porque eu entendo o seguinte, Jota. Se a gente resolveu ter um animal, a gente tirou ele do seu habitat natural. Então isso cabe para mim uma grande responsabilidade, que é levar o máximo possível do meio natural para minha casa, para dar uma boa condição a esse peixe. Não é simplesmente jogar e se viver, viveu, vou comprar mais barato. Não é por aí. Você tem peixe suficiente para vender no seu estabelecimento comercial? Tenho. E como é que você adquire esses peixes para criá-los num ambiente aparentemente natural, para depois ser vendido para os aquaristas? A gente tem um sistema de quarentena, a gente compra esses peixes, a grande maioria a gente traz de fora, do sul, Rio de Janeiro, São Paulo, até um pouco mais para lá, mais para fundo. E suporta uma viagem de lá para cá? Sim, vem por avião, um dia de viagem, eles aguentam tranquilamente. Tudo no meio de avião, tudo muito bem organizado, posta no dia, no outro dia a gente já está indo pegar os peixes. E a gente tem um sistema de quarentena. Recebeu esses peixes, passa 40 dias de observação, tá tudo certinho com ele, a gente leva para a loja para começar a vender. Ah, tem que ficar em quarentena. Porque a gente não sabe se ele tem doença ou não, para que não leve essa doença para os nossos clientes. Peixes de outras regiões do mundo, na verdade, lá no Oriente Médio. Principalmente no meio marinho. Olha, eu gostei da conversa com o Carlos Aprício, o aquarista, né? Que nos deu uma aula, né? O que se deve fazer para ter um aquário em casa? Começa a pensar nisso com seriedade, né? Porque um aquário é a alegria das crianças, é uma satisfação também, é bom para os olhos dos adultos, por que não? Não é? Uma casa bem organizada e ter um aquário não precisa necessariamente ser uma coisa gigantesca, não. Uma coisa pequena, tá certo? Mas agrada aos olhos, né? Mas tem que assumir um compromisso com você mesmo para cuidar daquele peixinho, porque são criaturas da natureza, tá certo? Que estão vivendo ali num ambiente criado por você, mas que é muito parecido com o seu habitat natural. O que é? Você vai querer vê-los morrer? É uma tristeza, não é verdade? Aí uma pessoa querendo fazer isso deve procurar você onde, Aprício? Pode me encontrar pelo Instagram, carlos.aquário, ou então na loja Aqua Recife, aqui no Mercado da Madalena, box 6166. Tá bom. Vamos Recado lá, foi dado. E eu quero agradecer a você, Carlos Aprício, aquarista. Muito obrigado. A gente que agradece. Por ter vindo aqui, tá bom? Eu tenho certeza que alguém em qualquer região desse país vai começar a mexer com você. Tá bom? Agora nós vamos rapidinho para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, agora nós vamos para o momento do refresco. Eu costumo dizer isso, né? A hora do refresco é o giramundo. É o momento onde a gente para ver o que o pessoal, os nossos colegas, amigos que estão lá no velho mundo, por exemplo, mandam pra gente, não é? São coisas maravilhosas, vídeos, não é? Ou situações interessantes que eles vivem no dia a dia e manda pra cá. Aliás, eu vou querer também que você faça a mesma coisa aqui no Brasil, em qualquer uma das regiões do país, tá certo? Nós vamos então para o Giramundo. Vamos ver o que hora. Oi, Jota. Estamos direto aqui na praia de Salobrenha, como vocês podem ver. É uma praia que está a 60 km de Granada. E como estamos no verão, todos os granadinos
são os residentes de Granada, vêm veranear aqui. Realmente é muito quente, não temos a areia que temos na praia de Boa Viagem, mas dá para um pouco matar a saudade. Daqui é um penhão, um monte dentro do mar, e logo aqui a praia, como vocês podem ver, né? Não tem as ondas de Boa Viagem, que é o mar Mediterrâneo, né? Afinal é o mar Mediterrâneo. Então queria mostrar desde Espanha, Granada, essa curiosidade para o seu programa. Até a próxima, Jota. Um abraço. Maravilha, né? Obrigado de coração, irmão. Tá bom? Aguardo você novamente. E aí? O amigo tá querendo mandar um recado pra gente? Anote aí o nosso WhatsApp. Vá, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo bom. Aí você pode mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio ou então um vídeo, tá bom? Aí a gente vai mostrar aqui. Mas se você quer uma coisa muito mais abrangente, uma sugestão de pauta, alguma coisa que você quer falar, então manda um e-mail. Olha aqui o nosso endereço eletrônico. Pá. Ok? Tá bom. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo encontro, cara.